Amém. Muito obrigado. Sente-se, por favor. Glória a Deus. Queridos irmãos, o tema escolhido por esta congregação fala de dois assuntos importantes: arrependimento e avivamento. E eu quero, dentro do texto ora lido, abordar acerca também dessa temática que caminha junto. Não existe avivamento sem arrependimento. E é impossível um verdadeiro arrependimento sem promover em nós um avivamento. O texto que ora lemos, irmãos, relata um pedaço da história, o momento em que aparece no cenário bíblico um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Elias. A Bíblia dá pouca informação acerca do crescimento, da infância, da formação desse profeta. Elias aparece pela primeira vez no cenário bíblico no capítulo de número 17 do livro que lemos. Ele aparece se apresentando diante de Acabe, que era na época o rei de Israel. O povo de Israel vivia uma crise moral, financeira e espiritual e econômica. Qualquer coincidência, aliás, qualquer semelhança não é mera coincidência. E nesse cenário tão caótico, Elias aparece para profetizar em nome do Senhor. A primeira palavra que sai da boca do profeta Elias, quando ele se apresenta diante do rei, é uma palavra de negativa, é uma palavra de fechar os céus. Elias diz que Deus vai fechar os céus, e segundo a sua palavra, não choverá, e nem orvalho cairá sobre a terra. É a primeira e única vez que um profeta dispensa o assim diz o Senhor. É a primeira e única vez que um profeta profetiza segundo a sua própria palavra. No Antigo Testamento, todas as vezes que alguém profetizava, o que dava o selo de que era Deus falando era a expressão assim diz o Senhor. Mas ele fala segundo a minha palavra. Deus executa conforme a palavra do homem de Deus. E nem chuva e nem orvalho cai sobre a terra. Elias traz a mensagem que fecha o céu. Olhe para cá, por favor. Preste atenção. A mensagem de Elias é diferente dos profetas da nossa geração. Porque isso não é um problema só da nossa igreja, é um problema da nossa geração. Mensagem que fecha céu é mensagem indigesta. Porque a nossa geração está acostumada a ouvir aquilo que lhe afaga o ego, aquilo que lhe faz bem, aquilo que traz gozo na alma. Mas Elias está dizendo: Deus vai fechar o céu, a coisa vai estreitar, o negócio vai ficar feio. Essa é a palavra de Elias. Não tinha como profetizar outra coisa, uma vez que a nação estava obstinada. Somente em Israel, em Samaria, havia mais de 600 altares a deuses pagãos. O povo cultuava a Deus pela manhã e a demônios no final do dia. Então o profeta está dizendo: Deus prefere ver vocês perdendo para não ver vocês perdidos. E o profeta está dizendo: Deus vai fechar o céu. É desses os profetas que Deus precisa levantar nos últimos dias. Porque tem muito profeta aí que é só abre a mão, fecha a mão, olha no olho do irmão, dá rabisaca para o irmão. E Deus está levantando o profeta nos últimos dias para dizer: por causa da igreja, Deus vai fechar o céu. Vai vir um tempo de escassez, de dificuldade, mas o Senhor continuará no controle de todas as coisas. Quando ele termina de profetizar, a palavra de Deus vem a ele. E ele profetiza segundo a sua palavra. E agora vem a ele a palavra do Senhor dizendo: Elias, esconde-te e vai para o ribeiro de Querite. Irmãos, com uma pregação, Elias se tornou o pregador mais conhecido da sua nação. E quem que não quer ser conhecido? Quem não gostaria de estar em evidência por aquilo que faz? Seria uma hipocrisia dizer que não.
Então ele se torna, pastor Silas, o homem mais conhecido, o pregador mais famoso, com uma única mensagem. Aí lá vem Deus para quem está vivendo um momento de fama e de evidência. Te esconde, Elias. Isso aqui é uma mensagem de Deus para alguém, irmão, que a maioria não iria cumprir. Elias, você chegou no ápice, no auge, mas agora é hora de se esconder. Onde, Senhor? No Querite. A palavra Querite no hebraico significa lugar de cortar na medida certa. O profeta está vivendo o melhor momento da sua história. Aí lá vem Deus, te esconde. Isso aqui é um dos maiores paradoxos da Bíblia. Sabe por que muitos da nossa geração, da mídia, caíram no escândalo e no descrédito? Porque na hora de se esconder quiseram aparecer. Na hora de sumir ficaram em evidência. Deus está dizendo para o profeta: tu não sabe, mas Jezabel quer te matar. Tem gente querendo a tua cabeça. E eu, como conheço todas as coisas, estou dizendo: te esconde. Porque é melhor estar escondido vivo do que aparecer morto. Aleluia. Tem muita gente que dá tudo para ficar em evidência. Mas entenda uma coisa essa noite: existem momentos que é Deus que nos esconde. É Deus que diz: te esconde. Porque enquanto você se esconde, eu estou livrando a tua vida. Aleluia. Lembra de Mefibosete? Às vezes eu vejo algumas pessoas pregando sobre o Lodebar e fala mal. Lugar de maldição, terra ruim. É nada, irmão. Lodebar é válvula de escape. Porque se ele não sai de Jerusalém para Lodebar, tinha morrido junto com a família. Ele está em Lodebar aleijado, mas está vivo. E é melhor estar vivo em Lodebar do que morto em Jerusalém. Você perdeu uma grande oportunidade de dar glória. O mesmo Deus que nos esconde é o Deus que preserva a vida. Aleluia! Lembra de Moisés? Nasceu libertador, mas ele ficou 3 meses escondido, porque se aparecesse morria. Só que está escrito, Êxodo capítulo 1, mesmo escondido, ele crescia e era formoso. O problema não é estar escondido, o problema é escondido, mas continuar crescendo. O problema não é estar escondido, o problema é ficar escondido, mas continuar crescendo. Porque tem gente que está em evidência, mas não cresce. Se eu fosse você, dava glória a Deus para ninguém achar que é você. Tem gente que aparece, mas não evolui. Tem gente que não se esconde, mas não amadurece. Mas tem uma turma escondida em Deus crescendo. Oh, glória! Tem uma turma aí que está escondida, mas está crescendo em graça, em sabedoria, em maturidade. Glória a Deus! Porque o Deus que esconde é o mesmo que faz crescer. Te esconde, Elias. Ele não vai se esconder em qualquer lugar. Ele vai se esconder no ribeiro de Querite. Como eu disse agora, é o lugar de cortar na medida certa. Você sabia que Deus sempre vai levar a gente para o Querite? Porque Deus não trabalha com aquilo que sobra de nós. Deus trabalha na medida certa. É por isso que a Bíblia é tão apaixonante. Ele se tornou o maior pregador, mas Deus disse: então já, ele está muito grande. Então vamos levar ele para o Querite para cortar na medida certa. Deus sempre nos leva para o Querite. No Querite a gente tem perda. Só que só perde aquilo que está sobrando. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? O Querite que você está enfrentando, as perdas que você está enfrentando, Deus só tira aquilo que está sobrando para ficar na medida certa. Porque não adianta passar do ponto, passar do tamanho, não vai encaixar no local que Deus projetou. Ah, me ajude aí! Deus leva para o Querite para deixar do tamanho que Ele quer, que Ele determinou. É por isso que a gente tem que passar dando glória a Deus. Vai para o ribeiro de Querite e eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Deus não está dizendo que vai ordenar. Ele está dizendo: eu já dei ordem, está tudo pronto, é só ir. Oh, glória a Deus. Irmão, se Deus te mandar para algum lugar, vai, porque Ele preparou. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Se Deus disse: vai para o Querite que os corvos vão te sustentar, fecha o olho e vai. Se foi Deus que falou, Ele já preparou tudo. Agora, peraí, ser sustentado por corvo
das aves mais inteligentes que existe. Entre as aves de rapina não tem para ganhar dele. O corvo é a única ave que consegue esconder o alimento de um outro corvo. E ele tem uma característica. Qual? Ele não divide a comida dele com ninguém. Ele come e quando sobra ele esconde. Porém, ele é aproveitador. O corvo, irmão, é o corvo. Quando ele vê o outro pássaro comendo, ele vai lá e rouba a comida do pássaro para ele comer. Só que Deus está dizendo, Elias, é esse aí que vai te sustentar. É o corvo que eu vou usar para te sustentar. Entendeu não? Eu explico. Deus usa, irmão, aquilo que é mais improvável para fazer cumprir a palavra dele na nossa vida. Tem gente aqui que recebeu uma promessa de Deus, está perguntando, você está igual Zacarias, como se dará isso? Nem que Deus tenha que usar o corvo. Vocês não estão aí, levante a mão direita para receber. Deus está dizendo, nem que eu tenha que usar o corvo, a pessoa mais improvável, o método mais improvável para cumprir a palavra, mas eu vou cumprir aquilo que falei na tua vida. Deus é fiel. Glória a Deus. Elias é sustentado pelos corvos pela manhã, pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E ele bebia da água do ribeiro. Passando o tempo, não chovia sobre a terra. Naquela época, ouro valia menos que água. Ciclos de ouro eram trocados por litros de água. A água se tornou bem mais valiosa em Israel, porque não chovia sobre a terra. Só que Deus levou o profeta para o ribeiro de águas. Aleluia. Oh, glória a Deus. O crente que lê a Bíblia, ele pega primeiro, ele chega mais rápido. Tem gente aí que está com medo, vai vir coisa ruim, vai vir crise. Mas a igreja, irmão, a igreja do Senhor, não é a denominação, a igreja, ela vai ser guiada por ele para o ribeiro de águas. Quem pertence a essa igreja, quem pertence, eu estou profetizando, a tua família não vai experimentar o que o mundo vai. A tua casa não vai viver o sofrimento que o mundo vai viver. A tua família não vai experimentar o amargo que está preparado para a nossa geração. Sabe por quê? Porque Deus vai levar os fiéis para o ribeiro, ribeiro, ribeiro de água. Tem alguém que acredita nesta palavra? Glorifique o Senhor. Deus vai te fazer prosperar na contramão da lógica humana. No versículo de número 8 ainda, do capítulo 17, o ribeiro já estava seco, não tinha mais água. Aí veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que eu levantei uma mulher para te sustentar. Aí quando ele chega em Sarepta, a mulher não tem nada. Não tem coisa que a gente só entende, só aceita, perdão, porque está na Bíblia. Tinha tanta gente para Deus levantar para sustentar o profeta. Deus levantou uma mulher que só tinha um punhado de farinha. Quando Elias chega na terra, ela está apanhando cavaco, graveto. Para quê? Para fazer um fogo. Para que o fogo? Para cozinhar um bolo. Para que o bolo? Para comer ela, o menino e morrer. Aí o profeta diz, o que você vai fazer? Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós comeremos e morreremos. O profeta diz, não, porque Deus me revelou que tu vai me sustentar. Isso aqui é só ideia de Deus. Você já percebeu que Deus nunca levanta quem tem? Você percebeu que Deus nunca levanta as pessoas que seriam selecionadas por nós, seres humanos? Deus levanta as viúvas que não têm, para confundir aqueles que têm. Deus levanta quem não é, para confundir quem pensa que é. Aí a viúva não tem nada, e do nada que ela não tem, ela ainda vai sustentar o profeta que está na direção de Deus. Aí ele diz, faz primeiro para mim. Se fosse na nossa cultura, principalmente aqui no Pará, a gente ia dizer, um profeta folgado desse, né? A mulher não tem comida nem para ela, nem para o filho, ele está dizendo, não, faz primeiro para mim. Sim ou não, irmão? A gente acharia que ele no mínimo seria antiquado.
Essa é a palavra, obrigado, irmão. Antiquado, grosso, insensível. A mulher está passando fome, ele está dizendo, faz primeiro o bolo para mim. Só que ela ia comer, ela ia consumir o bolo. Ia acabar. O profeta ali é o Davi, representante, porta-voz de Deus. Agora ela não vai consumir, ela vai estar plantando. Ela vai estar semeando. Quando ela faz com o profeta, ele abre a profecia dizendo, porque assim diz o Senhor. Eu queria muito que você estivesse entendendo isso. Você pode estar dizendo, Deus fez promessa que eu ia fazer isso e isso na obra, mas eu não tenho condições. Eu não tenho como fazer. Deus está dizendo, faz do pouco que você tem, porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Só tem uma mão levantada daquela senhora, da mãe do irmão Joel, eu vou profetizar para ela. Quando você investe do pouco que tem na obra, Deus multiplica o pouco que você tem. Ali tem mais. Aquilo que você acha que não dá nem para você, Deus vai te usar para abençoar outro. Aleluia! Deus sempre vai levantar alguém para cuidar de você. Elias, no capítulo 18, a partir do versículo 22, ele vai, depois de promover uma grande cruzada espiritual, uma espécie de debate, que hoje dá muita evidência, né? Nos principais canais, redes sociais, os grandes líderes religiosos hoje sentam numa mesa e começam a debater acerca de doutrinas, interpretações, enfim. Elias promove o maior debate de toda a história. Ele e mais 850 profetas. E ele dá um período de tempo dizendo, vocês podem clamar ao vosso Deus.